Mas é isso, voltando. Vamos lá. Vê se, por favor, você não pula mais o meu roteiro. Você tá bagunçando a minha ordem aqui. Ah, cara, vamos lá, vamos tentar. Mas nós estamos falando sobre as companhias, né? Sobre o Atua Dança, assim, ensaio. Eu vejo que o Atua Dança teve momentos, acho que mais marcantes, né? Por conta que você falou do momento de vida que você estava passando, né? Que não era pai, era solteiro, tava, né? Se sentindo garotão e tudo mais. Hoje em dia, né? Acho que na época do assim, ensaio já tinha a Bela, né? Uhum, Tava naquele processo, não lembro se você ainda estava com a Débora, uhum. né? Ou se. Não tenho essa lembrança, Foi próximo da né? separação. Foi próximo da separação, né? E aí até um momento que eu acho que. Assim Ensaio ela começou em 2015, não foi? Uhum. Assim Ensaio começou em 2000. Não, Foi 2015. foi. Assim Ensaio começou em 2015. E aí eu lembro que a gente já se conhecia dos eventos, dos bailes, mas não tínhamos assim um momento para realmente conversar, né? E tudo mais. E aí eu lembro que quando de fato a gente começou a conversar mais nos eventos, eu tenho a lembrança do Dançando a Bordo de 2015, né? Que foi quando de fato você também estava lá, estava trabalhando, estava dançando, eu também estava lá. Que aí foi quando você recebeu a notícia, né, do falecimento do seu pai. Como que foi receber essa notícia, você estando no meio de um evento grandioso, que é o Dançando a Bordo, né? Foi o primeiro que você tinha feito? segundo. O segundo já era o segundo Não, para você? eu fiz, foi o segundo cruzeiro, o primeiro dança na borda. Eu fiz o Movida Latina. Sim, Movida Latina. Mas aí, como é que foi? Qual foi a sensação? O que que você carregou naquele momento, que você carrega até hoje, depois daquela situação? Que eu tenho também como lembrança, quando a gente foi estrear o Romeu e Julieta. Estávamos ali prestes a entrar no palco, que era o mesmo local, não era um palco, né, de Uhum. fato, mas foi muito bom. Que você conseguiu meio que botar para fora ali o luto, né, pelo seu pai, porque o Dançando a Bordo foi meio que fevereiro, março, e a gente estreou a companhia, acho que agosto, setembro, julho, agosto, alguma coisa assim, se eu não me Uhum. engano. Ah, obviamente foi difícil, né? Foi ruim essa notícia, mas eu tenho uma questão com a morte, né? Com a vida, acho um pouco diferente, talvez, da maioria das pessoas. Eu acho que eu lido bem, assim, com ela, porque eu acho que eu não me privo desse exercício de refletir sobre ela. Eu acho que a melhor professora da vida é a morte. Assim, acho que um problema gigantesco que muita gente tem é esse de não querer, não fala isso, nem fala. Eu falei, não, cara, tem que falar, porque é refletindo isso. Quando a gente. É aquilo lá, velho. O segredo pra gente não se frustrar na vida, muitas vezes, é não desejar o impossível, né? E não correr do inevitável. A morte tá aí pra todo mundo. E aí eu acho que um bom exercício é esse da premeditação do mal, do pior que pode acontecer. Porque quando você tem noção do pior que pode acontecer, você se previne, você lida. E eu acho que meu pai faleceu de câncer, né? E foi uma doença que leva um tempo, né? Foi um tempo de tratamento e tudo mais. E eu acho que a gente soube, pelo menos eu e ele, acho que a gente conseguiu ter as conversas, resolver algumas coisas e, enfim, eu acho que meu pai obviamente, é muito difícil ter um olhar positivo numa situação dessa, né? Eu acho que ele teve essa dificuldade, mas a gente conseguiu conversar. Então, assim, eu lido bem dentro do possível, eu entendo que as coisas acontecem. A minha dor da morte, eu que já perdi pai e mãe, né? Ela vem sempre depois. O meu processo de luto, ele vai doer muito mais depois com a falta no dia a dia, porque quando acontece eu sei que tem pessoas que não conseguem lidar, então eu entro no modo funcional, prático de resolução. Então ali a gente tem que sustentar quem não se sustenta, a gente tem que sustentar quem é mais fraco, quem não consegue fazer, mais fraco pega a mão, não é E de isso, né? Mas imediato, né?
quem não lida bem com isso, então a gente tá ali para sustentar e resolver as questões práticas. E aí depois a gente vai se virando com o luto, né? Por exemplo, é isso. A morte da minha mãe também por câncer foi vindo acontecendo, mas a gente teve momentos muito bonitos, interessantes, assim, que me deixam em paz. E aí, na hora que acontece, como muita gente se abala e cai, a gente sustenta, fica ali padrão, e aí deixa a coisa acontecer depois, né? Então, por exemplo, para mim, no morte da minha mãe, o baque veio muito forte no Dança dos Famosos. Muito forte. Na estreia, quando eu tava no Uber indo pra Globo, assim, eu desabei, assim, de pensar que eu tinha conquistado isso e que ela não ia ver. Tava vendo, tava vendo. É, enfim, ali foi difícil. Mas é isso, então, quando você perguntou, foi curioso isso. É, eu acho que eu consigo ver de toda a situação o lado bom das coisas, então é bacana ver o acolhimento dos colegas, as pessoas atenciosas em dar uma palavra ali e tal. Então foi tranquilo, minha família estava todo mundo amparada, meu pai já tinha preparado tudo que precisava, sabe? Então, foi tranquilo dentro do possível. Bom, você comentou aí sobre a questão da sua mãe, que sua mãe adorava, né, te ver dançando. Era o sonho dela ter uma filha bailarina. Teve um filho artista. Na verdade, teve dois, né? Porque o Léo também é um artista, né? Sim. O Léo, ele é do teatro. E o Rafa. O Rafael, ele não é desse meio. Ah, a gente fica brincando lá com ele que ele não é, porque ele virou bancário e tudo mais, mas ele é artista também, ele gosta de música, ele tem um olhar bem sensível, bacana para fotografia, tudo mais, ele também é mais do esporte, mas tá todo mundo ali, ele só na profissão que foi se garantiu lá no banco. E essa história de que você tem uma irmã Fabiana, isso aí eu acho que você já deve ter comentado. Eu tenho uma vaga lembrança, mas conta aí, pessoal. Vira e mexe eu posto ela no Instagram e as pessoas vêm perguntar porque ela é irmã só por parte de pai. Então ela nunca morou com a gente, e tudo mais. Mas a gente tem uma relação ótima com ela. Ela inclusive nasceu no dia de aniversário da minha mãe. Ela e minha mãe fazem aniversário no mesmo dia e a gente tinha uma relação ótima. E é isso. Então, na minha infância toda a gente viu ela muito pouco. Meu pai tinha um contato direto com ela, sim, a gente via pouco. Ela é mais velha Mais velha, que o que o Rafa é o Rafa. mais velho. Vem o É, Rafa, o Léo e é você. E isso. ela é mais velha que o É Rafa. isso. Entendi. E tal, mas é uma relação ótima. Ela tinha uma relação ótima com a minha mãe. Com o passar do tempo foi muito bom e hoje ela faz parte aqui da nossa vida. Já veio aqui para minha casa agora e é isso. Tenho uma irmã, tenho uma Entendi. sobrinha, Legal. cunhado. Bacana. Bom, estávamos falando sobre a questão das companhias, né? Eu acho que companhia é um ponto que envolve muito, né? Porque você já teve duas companhias, você foi diretor, já dirigiu outros espetáculos, mas eu tive o prazer de participar de uma das suas companhias. E aí você comentou que as companhias acabam. O que que você acha que falta, além do financeiro, do patrocínio, mas o que que poderia acontecer? Porque isso também já envolve um pouco da minha próxima pergunta, do cenário da profissão da dança no Brasil. O que que a gente poderia melhorar, você como um profissional, como profissional da dança, como diretor de companhia, poderia fazer? O que que você acha que o governo poderia fazer mais pela dança? Ainda mais que agora a dança é uma profissão regulamentada, né? O que que você acha que está faltando para realmente deslanchar essa questão da companhia e você ter esse prazer de companhia levando assim, ó, contínuo, de não acabar por uma frustração? Ah, foram muitas perguntas de vários âmbitos aí, né? Que você vai responder todas elas. Ah, bom, olha só, uma curiosidade. Eu comecei num projeto social bancado por verba pública. O João, que era o idealizador, ele sempre foi uma pessoa pública, política, né? Ele como um servidor do Senado, engajado com tudo isso, trabalhando com políticos, tendo essa articulação, eu acho que ele educou muito a mim e aos profissionais da dança
Ele quem trouxe, eu acho, para dança de salão essa noção de que existia o FAC. E, então, assim, eu sempre vim muito desse lugar público, mas eu, sinceramente, de uns anos para cá, no meu sonho, quanto menos governo, quanto menos verba pública eu conseguir, seria melhor. Não estou falando que é ruim esses editais, eu estou falando do que eu gostaria. Por quê? Porque eu vejo muita coisa errada lá. Eu acho que, primeiro, não é uma grana suficiente. Segundo, não estimula uma boa gestão. Como assim? Cara, a gente tem que fazer uma planilha para o projeto ser aprovado. Se porventura essa planilha não conseguir prever tudo, o que eu acho que é muito difícil, prever tudo, ficam partes do projeto que não estão amparados. Mas aí você precisa. E aí começa a questão do jeitinho brasileiro, de às vezes você tirar a verba de um lugar para cobrir outra, só que você não pode declarar isso, então tal pessoa assina para. Por mais que você queira fazer isso de forma correta, você está ajustando umas assinaturas ali para você voltar para o próprio projeto, não é só um ganho próprio. Não, mas aí é um que assina uma coisa pro que não é, para o outro fazer, não sei o quê. E outra, se você tem uma gestão eficiente, onde você consegue fazer um projeto com 3/4 do que veio de patrocínio, esse dinheiro que sobra você não pode ter para você porque você fez algo bem feito, você tem que devolver. Então as pessoas, sabe, tem um monte de sujeirinha, de princípios ali que me dá preguiça. Eu sei que pode ser uma fala delicada, eu tô falando assim, eu não sou contra, eu acho que as pessoas têm que usar, talvez eu ainda use algum dia, mas no meu sonho, o ideal, perfeito, eu gostaria de conseguir empreender, ter sucesso no meu empreendedorismo digital, presencial e tudo mais, fazer parcerias com outras empresas e dali conseguir bancar tanto a companhia quanto os projetos sociais. Ali eu ficaria muito feliz se eu conseguisse fazer desse jeito. E aí, respondendo, eu acho que é isso. Eu acho que na maioria das companhias, não somente na minha, é por conta de dinheiro e é por questão de profissionalismo, assim, de conseguir ter essa visão de mercado, de conseguir ter uma visão de produto, de vendas, de gestão e tudo mais, e de fazer disso um negócio e não só a realização de um sonho artístico, porque é isso, muitas vezes é aquele dilema de que o artista não é empresário, o artista não é bom empresarialmente, administrativamente, aí entra nesses impasses, a pessoa só quer viver da dança, da arte dele e a coisa não vai para frente, É vender a arte na praia, né? né? Tudo bem. E companhia é caro. Companhia é caro. Um figurino é mais barato, R$ 300. Um figurino, se for ainda um figurino, que a gente troca de figurino durante o espetáculo todo, né? Aí lascou. Ah, Muito bem. Tá. Como que você vê o mercado da dança hoje? Você falou sobre a questão de que o artista ele não é um empreendedor, né? O que está faltando para o artista, para o profissional da dança, para de fato ele estar incluso no mercado? O que está faltando financeiramente? É o conhecimento financeiro? Como que está o mercado hoje? amador ainda. Eu faço essa leitura de que a gente precisa se Por quê? profissionalizar. Bom, dois lados. Uma, capacitação, ter quem capacite, ter cursos regulamentados, e aí isso eu trago a responsabilidade para nós, que se formamos, que nos formamos, que já trabalhamos com isso há muito tempo, que é a gente que tem que fazer o curso para capacitar. E outra, que o próprio mercado não precisa. Eu acho que assim, as pessoas boas, profissionais que se capacitaram, a gente tinha que ser tão bom e trabalhar tanto a um ponto em que subisse a régua, em que os profissionais ruins, iniciantes, não tivessem oportunidade até ficar bom. Por quê? A régua é baixa. Por que as pessoas não se capacitam? Porque elas não precisam. Qualquer pessoa pode dar aula. Entendeu? Talvez essa questão da regulamentação que está vindo agora
possa vir a futuramente resolver isso de falar assim, porque existem profissões que você não pode atuar se você não tiver a certificação. A dança não existe isso. Logo, se você leva jeito, aprendeu a dançar na rua, faz um sucesso ali, alguém quer fazer aula, se você dança bem, atraiu, vendeu, a pessoa comprou, pronto. Você não precisa de mais nada do que isso para dar aula. E pronto. Isso é certo? Errado não é. Entendeu? É o ideal? Com certeza não. Mas é isso, então a régua é baixa para a pessoa se transformar num professor de dança. Se tem aluno, se tem demanda, tem oferta, tem demanda, a coisa vai e acontece. Então, ou a gente regulamenta, sobe essa régua através de uma certificação e bota isso num patamar, ou os profissionais são bons o suficiente e sobe isso de algum jeito. Mas não dá, porque é isso. A população, às vezes, que fala, não, que é só uma dancinha, não sei o quê, e aí viu um cara que leva jeito ali, e aí ele vai, e ele consegue ganhar dinheiro e trabalhar, por que que ele não vai fazer? Eu e você começamos assim. Exatamente. Eu lembro quando eu comecei, eu fazia aula com o Estevão e o Gabriel, né, meus primos. E aí eu comentei com o Gabriel, pô, tô pensando em pegar uma academia para dar aula e continuar estudando, né? Ele falou, ó, não tá na hora. Mas vai lá, rocha, né? Não tinha o que fazer, não tinha como, teoricamente, ele me proibir de ir lá na academia. E eu lembro que eu cheguei com um cartãozinho de visita. Peguei o cartãozinho. Opa, bom dia, na recepção. Academia de musculação? Academia de musculação. Vocês têm aula de dança de salão? Não, a gente tem só uma turminha de forró e sertanejo. Já tem um professor aqui. Eu falei, não, tô falando de dança de salão. Aquele ego, né? Ai, ai. Não, então tá bom aqui, ó. Qualquer coisa me liga. Deixei um cartão de visita, cara. Não foi nem currículo, um portfólio, não foi nada. Cartãozinho de visita. Logo mais a dona me liga. Não, vem aqui pra gente poder conversar. Pronto, conversando. Abri uma turma. Isso em 2009. Foi quando eu comecei a ministrar aula. Só que aí o que eu vejo que de diferente da nossa época para hoje é que os profissionais não estão estudando, não estão procurando evoluir, né? O que eles já estão fazendo está ótimo, porque teoricamente eles estão ganhando com isso. Porque, igual você comentou, se ele já aprendeu a dançar, dança relativamente bem e tem alguém interessado em aprender com ele não precisa de mais para estar ganhando, né? Em relação a isso. E na nossa época a gente de fato procurou estudar, procurou evoluir e sempre querer mais evolução para poder conseguir continuar com a profissão, né? Então, mas eu não gosto dessa generalização, porque eu acho que não é todo mundo no passado que se capacitava desse jeito e não é todo mundo hoje que não se capacita. Eu acho que tem, até porque hoje você tem acesso a muito mais informação de forma muito mais fácil. Então, em ambas as épocas tinham pessoas boas e ruins. E aí é isso. Aí minha visão assim, você acha que tinha que proibir? Eu falei, bom, se você conseguir fazer por um processo bom, regulamentado, profissional, beleza, porque aí a gente obriga essa capacitação, vai ser ótimo. Mas na prática, deixa, acontece, porque assim, sempre o aluno que teve essa experiência ruim provavelmente vai vir para mim depois, vai vir para os profissionais melhores depois. Isso é uma verdade. O trabalho, o estudo sempre devolve, velho. Não tem como, Isso é uma porque verdade. as coisas são, a verdade sempre chega, né? Sempre chega. E é isso, eu falo assim, eu comecei dessa forma. Não existia curso de capacitação. Hoje tem alguns cursos, né? Por exemplo, tem um curso superior de dança que não se fala praticamente nada de dança de salão lá dentro. Então, para mim, serviria muito pouco. Tipo, acho que é um curso bom, você aprende muita coisa boa, mas não acho que é fundamental para você trabalhar com dança de salão. Tem alguns outros cursos vindo e tudo isso é bom, e que venham mais cursos, mas você consegue se capacitar de outras formas também, e é isso, sei lá, velho. É difícil falar sobre isso, eu desejo que o mercado se profissionalize, eu quero contribuir com isso, eu estou desenvolvendo já a minha metodologia, que está sendo muito bem aplicada, muito bem aceita, e eu acho que
quem quer viver disso, uma hora sente essa necessidade da capacitação. Eu só estou falando que para você começar, você não precisa, Sim. porque a régua realmente é muito baixa e tem quem queira. Você comentou que hoje em dia temos muita informação, assim, ó, muita informação e muito fácil, Uhum. né? Através das redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok. Você acha que as redes sociais elas ajudaram ou atrapalharam o mercado do que é hoje? Porque antigamente, para a gente poder de fato aprender a dançar, a gente tinha que recorrer a um profissional, né? Não, Porra não nenhuma. tinha tantos vídeos que nem Eu tem era rato hoje. de YouTube. Nem tinha YouTube naquela época. Lógico que Tinha tinha. na internet. Ah, Nada, eu velho era desse jeito. rato de YouTube. Mas eu acho que assim, é, a rede social, ela trouxe coisa boa e coisa ruim. Eu prefiro olhar que a rede social é boa, ruim somos nós, que fazemos merda Mau com ela, uso. mau uso. Então é bom, eu prefiro acreditar que é bom. Ter mais acesso e tudo mais, eu... Mas é isso, é engraçado. É, porque quando as pessoas vêm de uma forma clichê, falar mal dos profissionais, eu falo, mano, eu fui isso todinho. Porque eu fazia aula, mas eu era rato de YouTube. Eu pegava tudo, velho. O que tinha de passo, vídeo novo apareceu, eu ia lá e pegava. Era eu e a Lu, ia pra sala, treinava, ficava vendo vídeo e aprendia as coisas tudo. E aí depois ia lapidar numa aula e tudo mais. Treinava isso dando aula, porque a gente sabe o quanto Mas que a gente ia aprende dando aula. lapidar Exato. fazendo, né? Tendo um olhar clínico ali, né? Uhum. De um outro profissional. Mas é isso, cara. Eu aprendi muito sozinho. Muito, assim, com YouTube. Eu olhava muito YouTube. Os vídeos que tinha tudo lá, eu aprendia. Não à toa, eu acho que eu pego muito rápido por conta disso, assim. De você desenvolver essa mentalidade de quem consegue pegar olhando. Bom, você meio que respondeu em relação à minha próxima pergunta. Na dança dos famosos, né? Porque não é só o dançar bem. Mas o que que um professor precisa a mais do que só o saber dançar? Na sua opinião, assim, o professor, para ele de fato ser um professor. Porque além de professor, igual nós já comentamos um pouco mais cedo, também somos um pouco de psicólogos, né? Muitos alunos, às vezes, alugam ali o nosso ouvido e, ó, conversa, conversa, conversa e bota para fora o que ele está passando naquele momento. Então, o que que além do saber dançar, o que que falta no professor para ele ser um bom professor? Um bom professor ou bom professor na dança dos famosos? Um bom professor. Tá, O não. comentário foi quando a dança famosa. Mas é só um bom professor. Você me Não, entendeu? não, é porque tem uns dois. É porque é uma curiosidade, eu até queria falar sobre isso da dança dos famosos, assim, de tipo, cara, Você pode falar. Você pra pode... dança dos famosos, eu acho que assim, ó, pra galera da dança de salão, que eu acho que é o maior público que assiste a gente aqui. Galera da dança de salão, saiba, a dança dos famosos já foi muito das danças a dois. Ela ainda é, mas cada vez mais ela é das danças individuais também. Então, cara, você tem que dançar funk, hip hop, balé contemporâneo, tem que ter uma noção boa, mínima disso daí. Tem que ser um bom professor, tem que saber lidar com o ego dos alunos, entender como é que é a dinâmica, tem que saber trabalhar em equipe, tem que saber ouvir ordem, tem que saber trabalhar com prazo. E isso é uma curiosidade, porque uma vez já me perguntaram quem que eu achava de Brasília que teria perfil. Aí eu falei, cara, modéstia à parte, eu acho que eu vim por conta dessa formação que eu tive das danças individuais que me ajudaram muito, toda essa trajetória de show. E eu refletindo assim, juro por Deus, assim, eu só pensei em uma pessoa que estaria pronta, que eu acho que faria um trabalho incrível lá, e essa pessoa não dança mais, praticamente. Algum chute de quem você acha? Que não dança mais? Não tá trabalhando com dança, né? Moa, vou voltar essa pergunta pra você. Você acha que tem alguém em Brasília que seria capaz de estar no Danças Nós Famosas? já tivemos dois profissionais que participaram, né? O Marcelo Amorim, ele participou em 2011, você participou em 2024, e eu sei que tivemos alguns profissionais, dois profissionais específicos que eu sei, que tentaram, mas não participaram da seletiva, né? Não conseguiram entrar, que foi o Clemilson, o próprio Clemilson, e o Mister Dragon, né? Que eu sei que ele também já tentou. Agora, alguém que esteja apto,
Porque quando estava refletindo sobre isso, eu já pensei em pessoas que teriam dança para estar lá, mas eu acho que não teria emocional ou psicológico para estar lá. Ou pessoas que talvez fossem bons professores, teria emocional, psicológico, mas não tem dança. Tem alguém que você acha que teria tudo para estar lá? Difícil falar. Lembrar, assim, de alguém um pouco mais completo. Sabe quem é a única pessoa que eu acho que faria um trabalho incrível lá? A Juliana Cristina, filha do Chiquinho, da Vice. Chiquinho Alves, né? Porque ela, além de ter uma formação ampla de, de dança de salão, dançar de tudo, ela tinha uma boa noção de danças individuais, a Baicia sempre teve essa questão do show, dos espetáculos e tudo mais, ela é uma excelente professora e ela acho que ela tem culhão, porque é o que eu tô falando assim, tem um lance de apresentar para uma grande audiência, tem um negócio de receber cobrança da direção, dos coreógrafos, de ter que mudar a coreografia em cima da hora, não é? Que é uma pressão da porra. Por isso que eu falei, apresentar para a audiência na TV, isso é de menos. Para mim foi muito mais difícil saber lidar com a direção, atender aos coreógrafos, atender a todo mundo, lidar. Quando você falou do processo coreográfico, só isso aí, a gente a edição que eu participei não era ao vivo, né? A gravação era quinta-feira. Na quinta-feira a gente recebia, quinta-feira à noite a gente recebia a música, na sexta-feira era a montagem. Então a gente tinha que estar com a coreografia pronta na sexta-feira. A gente tinha um ensaio de 2 a 3 horas para montar essa coreografia, só a gente e a equipe diretora. Então o coreógrafo tinha que a direção tinha que aprovar nossa coreografia na sexta-feira, da música que a gente recebeu quinta-feira à noite. Sábado já era o primeiro dia de ensaio com o famoso, domingo era descanso, ensaiava segunda, terça, quarta, ou seja, 4 dias de ensaio de 2 horas. São 8 horas de ensaio que você tem com o famoso para apresentar na quinta. Mano, eu já era fã do quadro antes de participar lá. Depois que eu participei, eu falei, é incrível o que acontece lá dentro. É claro que existe toda uma atmosfera que favorece, né? Você tem fisioterapeuta, você tem figurinista, você só tem que pensar na coreografia e no teu aluno. Tudo acontece, você tem uma atmosfera que ajuda muito, mas é incrível o que acontece naquele quadro. E eu acho que a Ju é uma que teria. As pessoas não conhecem, né? Hoje em dia, ninguém mais sabe quem é a Ju, né? Não É, sabe mais, né, sobre a academia, só quem realmente viveu a época, a academia Baicia, quem foi o Chiquinho Alves, quem foi a Ju. Realmente só os mais antigos. eu não cheguei, não encontrei ninguém que eu achasse que tivesse um perfil que fizesse um bom trabalho lá. Curioso, né? Muito. Bom, falando sobre profissionais, você acha que tem união entre os profissionais da dança em Brasília? Você acha que realmente acontece isso trabalhando em todos os nichos, tá? Não só os profissionais do samba, os profissionais do forró, mas os profissionais da dança. Você acha que existe essa união? Falta união? Porque muito se prega, né? Sobre, falta união dos profissionais e tal, mas você acha que Bom, eu acho que não tem desunião. não tem desunião? Eu acho que é diferente, entende? Porque Sim, assim, a galera desunida vem com aquela ideia de que não tá nem aí, atrapalha os outros. Eu acho que não ter desunião já é um bom passo. Eu acho que o lance da união é porque, velho, eu acho que a gente tá num momento que a vida da galera toda é mais individualizada, os projetos cada um quer fazer o teu e tudo mais. Não tem nenhum projeto, ninguém que tenha conseguido fazer algo que seja de fato interessante para todo mundo e consiga juntar. Então, acho que é unido na causa, é unido nos eventos e tudo mais, mas essa união que o povo sonha eu também acho meio ilusória. Na vida adulta não é assim não, velho. Cada um vai ter é, cada cão que exato. é. Certas coisas a gente tem que dar uma segurada, né? Só quem viu Tropa de Elite. É verdade. Bom, existe algo que te preocupa no futuro? Da dança? É? Me preocupa no futuro da dança. Outra pandemia? Você é brabo, né? Já pensou? Outra pandemia, porque a gente se lascou bonito, né? Como é que foi o processo da pandemia para você?
Ah, cara, eu acho que eu fui um privilegiado, né, nesse sentido, porque eu não tava com grandes demandas financeiras, eu tinha separado há pouco tempo, então eu estava morando com a minha mãe e então não estava com uma grande demanda financeira, estava num projeto que estava me pagando bem, que foi lá do Oswaldo Montenegro e tudo mais. Quando tudo parou, eu fiquei um tempo que precisou ficar fechado, fiquei lá, tava com a minha família, tava tudo mais. Então, assim, foi difícil, mas graças a Deus eu não passei grandes perrengues assim, porque eu ainda tinha um suporte familiar. Então, também não tive Covid, né? Então, não. Não pegou, não? Cara, se eu devo ter pegado, né? Mas eu não tive. Como é que fala? Não tive, não foi sintomática pra mim, então também O bom fui é que a equipe privilegiado. responde as perguntas. É, a gente tem que ter o conselho técnico aqui. Daqui a pouco a gente mostra quem são, né? Porque o último quadro eles não apareceram, não. Não, 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 eu vou falar sobre eles daqui a pouco. E depois também eles falam como sobre é que foi a a batida. batida do carro. É, vou falar. Babaca. Ah, pô. Bom, mas aí o que te preocupa no futuro, então? Teve a pandemia, uma nova pandemia seria uma preocupação? Você teve esse suporte familiar, né? Uhum. Hoje teria não teria esse mesmo suporte, né? Porque, infelizmente, seus pais já faleceram. Mas você está bem mais estruturado hoje. Sim, O que que te preocupa? não sei, velho. Não sei o que me preocupa. Acho que é preocupante se a gente continuar do jeito que a gente se mantém, se a gente, se a dança do salão não evoluir, entendeu? Acho que a gente precisa se profissionalizar, cara. Isso é uma preocupação para o futuro. E o que que você mudaria para que isso não aconteça, para que não tenha essa capacitação aí, que os profissionais não estudem, digamos assim? Bom, o que eu posso fazer é continuar dando as minhas aulas, desenvolver o meu método e tentar formar a galera dentro disso que eu sei, que eu acho que tem um valor muito grande. A metodologia realmente eu aposto, eu acredito muito nela. Eu acho que pode ajudar as pessoas a serem melhores professores, melhores dançarinos, coreógrafos e tal. Então esse é um sonho, um projeto meu que eu ainda vou fazer, preciso fazer. E por que que até hoje você nunca soltou um curso seu? Você tem a metodologia Corpo Dançante, nós vamos falar sobre ela. Acredito que quando a gente falar vai levar para a gente pelo menos uma hora falando sobre a metodologia. Mas por que que até hoje você não soltou assim um curso? Você soltou, né, o Carreirista, não foi? Na época da Unicd? É, quando a gente teve a UNCD, a gente tentou fazer o projeto Carreira de formação de professores. A gente até teve êxito nisso, né? Dali veio a Amanda Souza, que aproveitou bem. Eu acho que o próprio Gomes e a Gisele aproveitaram bem. Teve uma outra galerinha que aproveitou, por mais que o processo não tenha chegado ao final como a gente gostaria. Mas é isso. Eu soltei um curso online agora, eu tenho um curso chamado Pré-Iniciante para Dança de Salão, que é um curso. É o próprio nome diz, ele é pré-iniciante, né? Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de chegar numa academia e fazer aula iniciante. Nem sempre a aula iniciante é ideal para algumas pessoas. Às vezes ele precisaria de algo anterior a isso. E eu fiz um curso para isso. Mas o curso da disciplina Corpo Dançante, ela algumas barreiras minhas, acho que mais comportamentais assim de conseguir se organizar, pegar a câmera, gravar, porque nesse começo quando a gente tem que fazer tudo sozinho, por exemplo, gravar não é tão simples porque não basta eu saber o conteúdo, eu tenho que saber de câmera, né, de microfone, de luz, eu tenho que saber de edição de vídeo, eu tenho que saber armazenar isso no meu computador, no meu celular, são coisas que às vezes a gente não pensa antes. Achar, vou fazer um curso. E de repente, quando você começa a fazer, você tem que entender de, véi, Tudo. um monte de outra coisa. É por isso que eu tenho equipe. É, pois é, parabéns. Tomara que dê certo, viu? Faça acontecer aí, porque não é fácil mesmo, não. Mas eu farei. Tem que bater na mesa? Vai estragar meu áudio. Tudo bem. Bom,
Vamos dar continuidade? Você já respondeu uma porrada de perguntas que eu elaborei aqui. Mentira, eu não, o ChatGPT. Essas Mas eu, perguntas aí eu não sei não. mas aí algumas eu tô pulando aqui, tô deixando já no esquema para você. Mas vamos lá, Tem alguma coisa, alguma situação que você tenha passado que foi extremamente engraçado que você lembra até hoje e até hoje você rola de rir? Esse Nossa, velho. sorrisinho aí já veio na mente, já, assim, ó. Veio já uma aí, certeza. Ensaio da tua dança lá na 110 Norte, na salinha que a gente tinha no subsolo. Eu lembrei, e aí foi na época que meu irmão, né, o Leonardo, tava na peça. Então foi do Andanças do Malandro. Cara, eu fui fazer algum, eu fui fazer algum passo, eu não lembro que passo, devia ser algum movimento de efeito que eu fui fazer e meu irmão tava atrás. No que eu fiz alguma coisa, eu acho que eu peidei, mano. Fazendo a força. Só que eu acho que eu fiz aqui e eu acho que só ele percebeu. Eu não sei se era um passadão, se era alguma coisa séria, porque o ensaio tem a sua disciplina, né, velho? A Sim. gente tem E eu fiz e eu continuei, só que aí é aquela parada de irmão mesmo, velho. Porque aí eu fiz. Aí o olhar denuncia, né? Porque ninguém percebeu e eu continuei. Só que aí rolou aquela olhada pra ele, ele olhou pra mim, aí eu comecei, eu vou continuar. E ele não, vou continuar. E aí é aquela frase, velho, eu não posso olhar pra ele, velho, não posso olhar pra ele. Aí a gente olhou, de repente os dois não aguentaram, velho. E eu caí no chão de rir pra caralho, o bicho rindo pra caralho. Só que ninguém tinha ouvido e ninguém entendeu que foi a risada do nada dos dois caindo. Aí rindo pra caralho. Aí, velho, eu sei que a gente, acho que a gente sustentou o de não contar pra ninguém o que é. Não, agora vai aparecer. Algum momento extremamente constrangedor, algum perrengue que realmente foi assim, ó, cara, esse aqui eu não quero passar nunca mais na minha vida. Primeiro um constrangedor, depois o perrengue. Ah, não, velho. Teve outra coisa maravilhosa. Só que essa eu gosto de demonstrar. Acho que eu não vou conseguir fazer. Não, eu faço aqui pequenininho. E, velho, eu tenho vídeo disso. Eu preciso achar, mas eu tenho como conseguir. Eu. Não, você me manda, a gente tenta colocar na edição Não, aí, mas hein? isso vai ser difícil. Vamos ficar só na imaginação aqui. Ah, Espetáculo da Lúcia Toller. Eu numa coreografia de jazz. Coreografia do Rodrigo Mena Barreto. Dançando aquelas caminhadas de jazz e tudo mais. E eu tenho um olha negócio. só, bem lembrado, eu quero falar sobre a Geni. É, As pessoas não, hoje em dia não conhecem a Geni. ó, pronto, pra contar essa história eu já vou falar um monte de coisa. Pra quem não sabe, eu tenho essa cicatriz aqui, né? E eu fiz uma cirurgia com 15, 14 anos, que eu tive um processo grave de sinusite. Eu tive uma sinusite rara, né? Quase uma meningite aí. E aí eu tive que operar. Eu não sei, eu faço ligação que tem a ver com isso, né? Mas eu tenho um negócio que quando eu tô meio gripado, quando eu tô com secreção, a meleca simplesmente cai. Ela não avisa, ela não fica assim, ó. Eu tenho isso também, mas eu tenho alguns casos que eu tô conversando, se eu faço assim, ó, às vezes sai. Tu é o cara do Pichote lá, que simplesmente a melecona desceu assim. Foi, deve Tu ser viu, ficou assim. sabendo disso não? O cara do cantor do Pichote, esqueci o nome dele. Ele fazendo uma entrevista pra Fátima Bernardes, aquele encontro com a Aham. Fátima lá de manhã. E aí o cara tava gripadão, gripadão mesmo, e de repente assim, ó, velho, o catarrão assim, Nossa, desceu assim, velho. Do nada, velho. pois é, mas esse velho, a minha história é difícil de acreditar, mas eu juro que isso aconteceu. E eu tenho essa característica. Eu sei que eu tava dançando jazz. Na hora do espetáculo, fiz a quarta posição, pirueta dupla. Marca a cabeça. No que eu fiz, moleque, ó, saiu assim, ó. No que saiu, reflexo a gente não manda, né? Reflexo ele só acontece. O que que eu consegui fazer? Tchum. Pirueta dupla, bate cabeça, meleca voa, eu pego. E aí, aquelas caminhadas sensual de jazz que você faz assim, aí que você vai dançando, aí o que que eu fiz? Meu Deus. Tu tem vídeo disso?
E eu lembro, velho, que no vídeo, velho, a meleca com aquela iluminação de palco, ela brilhou, assim, pum, tá ligado? Que ela foi girando assim, tá? Stick, volta, stick. Aí, eu falei, caralho, por que que eu peguei essa porra? Aí a coreografia continuou. Tá preso até hoje aqui a tua. Ai, meu irmão. Conta aí agora sobre a Geni. O que que foi a Geni? Pra quem não sabe, a Geni. Cara, Rapaz, pra contar da Geni tinha que chamar o Gabriel aqui. não foi só o Não, o Gabriel, né? Gabriel até hoje não Não superou foi só o aquilo. Gabriel, né? Vários outros até hoje são fissurados na Geni. O que que foi a Geni? Conta pra gente. Cara, a Geni é o personagem da Ópera do Malandro, do Chico Buarque, onde a gente fez essa adaptação do Andanças. Eu fiz o papel da Geni, que era uma travesti, né? Uma hora depois. Corta essa parte. É você que se vira aí. Cara, e foi uma peça que foi muito icônica, porque, modéstia à parte, ela foi muito bem feita. E aí as pessoas falavam muito de ver uma pessoa, um cara de 1,80 m em cima de um salto alto, numa peça mais de 2 horas, e que dançava, rodava, pirueta, fazia um monte de coisa lá em cima, vários figurinos e tudo mais. E, cara, a Geni, muitas pessoas, anos depois que essa peça acabou, às vezes me encontravam na rua. Você não era a Geni? Tal. Casos de aluna que chamavam amigas pra ir ver e que falavam, cara, impossível esse cara ser hétero. Esse cara ele é esse personagem, porque A Geni foi a bailarina que sua mãe queria. não, Ah, pensou, hein? não, a Geni não. A mãe queria outra coisa. Ah, entendi. Bom, o que que falta realizar? Depois de tantos projetos, companhias, espetáculos, depois de tantos anos, né, no mundo da dança, depois da dança dos famosos, depois de ter viajado através da dança, o que que te falta realizar? Ah, cara, bastante coisa. Eu acho que essa questão dos cursos online é algo que eu já visualizo isso há muitos anos, mas realmente eu peco na iniciativa disso daí. Isso dando certo, eu acho que é o que possibilitaria talvez a volta da companhia, porque é o que eu falei, se eu tenho esse sucesso no empreendedorismo, na questão financeira, talvez isso possa bancar a companhia. Eu acho difícil eu conseguir voltar se não for por esse meio. Então, eu sonho com a companhia, eu sonho com uma turnê, eu tenho vontade de fazer mais aulas de outras coisas, de repente investir num funkeado, aprender uma salsa de verdade que eu gosto, futuramente o tango. Tem bastante coisa a realizar aí, eu acho. Tudo bem. O que que significa a dança para você? O- A dança, porque você está há muitos anos, né? Mas o que que significa a dança? Uma frase, uma palavra que você consiga decifrar a dança. Pensei que era aquele bate-bola que ele fala, o que é a dança? Aí eu respondo, o que é a dança? Calma, vai chegar a parte da Marília Gabriel. Não. Por quê? Vai chegar essa parte. Você vai fazer isso de novo? Por quê? Vou fazer igual o Pânico, que é a Gabriela e o Michael Jackson. The new old boys. Pat moleque. Véi, tem que botar esse vídeo junto. O que é a Vai, o dança? que que é a dança? Ah, eu não vou. Olha só, eu sou de filosofar, agora eu não quero filosofar, não. A dança é bom pra caramba, sei lá. Não, É vai, vida. pelo amor de Deus, Não. me poupe. A dança é. O cara falou o É a tempo minha vida. inteiro, Não, 2 horas mas é porque eu falando tô um querendo monte de surpreender, abobrinha. eu quero. Aí não agora- sei, tô com preguiça. Ah, Não sei. pelo amor de Deus. Gostei dessa pergunta. Então vambora. Então vamos lá, vamos começar. Já que você pediu aí o vai e volta, né? Então vambora. Vamos lá. Um artista que te inspira. Rápido. Calma, nossa, eu sou péssimo nesse Ai, bate-bola. meu Deus Um do artista céu, que me cara. inspira.
Ih, Ó, travei esse bate tá bom, agora. vai. Não, agora eu quero falar. Não, agora pula. Então vai, um Não. ritmo que representa a sua personalidade. Bolero. Bolero. Sou dramático. Gosto de sofrer. Bicho. Artista que me inspira, meu irmão, Leonardo. Porra, demorou pra falar do teu irmão, cara. Continua. Aula ou baile? Ensaio. Coreografia ou improviso? Coreografia. Um sonho ainda não realizado. É, porque eu já ia te zoar. Vai, velho. É rápido. ir para os Estados Unidos, conhecer os Estados Unidos. Muito bem. Cadê? Música que não pode faltar. Aonde? No banho, debaixo do chuveiro, você cantando que nem a Geni. Cara, Fazendo assim, ó. eu vou falar do bolero. Eu gosto de. Resposta ao Tempo. Resposta ao tempo. Nana Caymmi. Adoro essa música. Muito bem. O que não pode faltar em um bom professor? Escuta e fala assertiva. Defina a dança em uma palavra. Vida. Muito bem. Bom, acredito que tenhamos chegado ao fim. Eu pulei uma porrada de coisas, porque você fala pra cacete. E aí já respondeu muitas das perguntas. E isso envolve a história, né, em si, da proposta do podcast, né? O pessoal poder conhecer o convidado. Mas é isso. Você quer falar mais alguma coisa fora a batida do carro? Bom, filosofia do corpo dançante. Tem várias pessoas que às vezes dançam forró, dançam zouk, sabem, se divertem aí com samba de gafieira, mas não tem um corpo dançante. Porque às vezes você pode aprender uns passos, você pode executar algumas coisas, mas não tem um corpo dançante. E a minha ideia é sempre essa: desenvolva um corpo dançante, porque quando você tem um corpo dançante bem desenvolvido, você dança o que quiser. E aí você dança o que quiser, com quem quiser, onde quiser. E aí isso eu não tô falando só de dança, eu tô falando de vida. Eu acho que quando você olha pra dança para além do baile, você... É aquele negócio, a gente vê os alunos iniciantes que fazem uns passinhos e falam assim, eles estão se divertindo horrores. E eu falo assim, é bom demais. Às vezes até eu sinto falta daquela euforia do iniciante. É bom essa descoberta, isso é muito gostoso. Mas tem coisa muito melhor lá pra frente. Muito melhor, sabe? E se a gente olhar pra dança como um instrumento de melhoria da vida, vai melhorar sua comunicação, vai melhorar sua saúde, vai melhorar seus relacionamentos. E utilizem a dança com isso. A dança é um excelente entretenimento, mas ela não é só isso. E o ouro principal, o maior ganho, vem depois, para além do entretenimento. Muito bem. É isso. Quer falar sobre a batida do carro? Esse mané chegou atrasado pra variar, né? Não, pra variar, ele só chega atrasado. Ele nunca chega no horário em lugar nenhum. E aí ele me manda mensagem. Puta que pariu, bati o carro. Na mesma hora eu já peguei o telefone, já liguei pra ele, ele recusou. Falei, caceta. Aí já falei pro pessoal, falei, desmonta tudo. Ainda falar, né? Não, vamos chamar outro. Liga pra outro aí rapidão, a gente não perdeu o dia, né? O outro nem pensou de me resgatar, né, velho? Já pediu pra... Chama outro. outro. Porra, cara. Aí eu liguei pro cara, ele não atendeu. Eu falei, pô, fudeu, né? Aí o babaca me manda mensagem. Não, só pra te mostrar que poderia ser pior. Não, ele falou assim, o que aconteceu? Bateu o carro, mandou o áudio já que eu não liguei, não atendi a ligação. Aí eu falei, não, pô, bati não, eu só tô atrasado, mas é só pra você ver que poderia ser pior. Eu só tô atrasado, então vamos agradecer a Deus aqui e né? aguardar que já eu chego. Vai ter volta, né? Vai ter volta. Vai ter volta. Me aguarde, vai ter volta. Essa aí, vou te ligar de madrugada. Vai ver só. Bom, se bem que tu já me socorreu, né? Algumas vezes. Não, uma vez só. Não. Não, só lembra outra Só aí. dá problema. Lembra outra.
Tá gostando? Deixa eu te fazer umas perguntas. Só Não, pra acabar. não. O lugar aqui é meu. Ó, Vitor Vaz. Você não é Vitor Vaz. Ó. Mas é isso. Estamos dando encerrado, então, a entrevista com o professor Vitor Avelar. Ó, não te chamei de fresco até hoje. Pra quem não sabe, eu chamo ele de fresco o tempo todo. Porque ele é meio fresco, né? A Geni tá impregnada nele, né? Mas é isso, o cara não toma café. O próximo fazer podcast Red Bull com o Vaz energético. Obrigado pelo convite. Valeu. Parabéns pelo projeto. Falar do pessoal agora, né? Chamar aqui pra aparecer rapidinho. Não? Então tá bom, o povo tá com vergonha, não quer aparecer, mas Daiane, meu amor, tá aí ajudando. Mário César, Amanda Cassiane estão aí por trás das câmeras, de fato, ajudando ao podcast Café com Vaz. E aguardem o próximo episódio. Quem será o nosso próximo entrevistado? Vida longa ao projeto. Até a próxima.